Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje continuando o vídeo sobre os contos do Stephen King, aqui do Bazar dos Sonhos Ruins. O próximo conto que eu vou comentar é o conto chamado Uma Morte. Nele ele vai contar a história do Truesdale, que foi um cara que foi acusado de ter roubado e assassinado uma menina, uma criança, e ele acaba indo preso e ele se declara inocente com todas as forças e convicções dele, e mesmo o delegado acreditando nele, tem toda a cidade ali querendo linchar ele, querendo a execução dele o mais rápido possível. Nesse conto aqui, o King ele vai mexer um pouco, né, e vai propor essa reflexão de a tendência que o ser humano tem em jogar a culpa tão rápido e tão fácil em outra pessoa. Às vezes nem avaliou ali as provas ou a falta delas, mas a necessidade de culpar e de julgar e de punir alguém é tão forte que você acaba ficando cego para outros fatos e outros acontecimentos ali ao redor. Depois desse conto tem uma experiência assim diferente para o Stephen King, porque tem um poema chamado Igreja de Ossos. Esse poema é um poema narrativo, onde ele vai descrever uma expedição que aconteceu em alguma floresta, e das mais de 30 pessoas que participavam dessa expedição, só um sobreviveu, os outros todos morreram. É bem estranho ler um poema do Stephen King. Eu não gosto de poema, não sou entendedor de poemas, então foi bem estranho. Apesar de ter algumas partes assim bem macabras no meio do poema, foi uma leitura que assim acabou passando sem grandes comoções. O conto seguinte é o Moralidade, que vai contar a história da Nora, que ela é uma mulher que ela é cuidadora de um idoso, e ela é casada. O marido dela é um professor substituto que está tentando ser escritor. Então aí mais uma vez você vai ver alguns elementos que são constantes nas histórias do King, né? Essa mania que ele tem de escrever sobre pessoas que querem ser escritoras ou que são escritores. E a Nora e o marido dela estão numa situação financeira muito ruim, muito apertada. E surge uma oportunidade deles descolarem um dinheiro muito bom, que vai facilitar muito a vida deles. Só que para isso ela vai ter que cometer um ato totalmente imoral. E é justamente essa, né, a indagação desse conto. As pessoas são boas porque elas realmente são boas e elas preferem fazer o certo, mesmo não sendo o mais fácil e mesmo trazendo dificuldades e ganho nenhum para elas. Ou se elas tiverem a oportunidade de fazer alguma coisa errada e saírem ilesas e ainda lucrar com isso, elas vão fazer. Esse conto A Moralidade ele tem uma proposta muito bacana, só que eu não gostei muito do desenvolvimento final dele. Cria-se um suspense nesse ato de moral que ela vai ter que praticar, só que quando ele acontece eu pensei assim, sério? Só isso? Stephen King eu esperava mais. Então, apesar da ideia ser muito boa do conto, eu fiquei um pouco decepcionado com o final desse. O conto seguinte é Vida Após a Morte. E aqui o Bill morre, ele já era um idoso, ele morre e ele se encontra sei lá como descrever, uma repartição pública, onde ele vai encontrar um cara e vai travar aquela conversa ali momentos depois dele ter morrido. Então ele vai começar assim, perguntar, indagar o que vem depois da morte, o que aconteceu, se ele pode voltar, se ele pode ter outra vida. Então exatamente isso. Esse conto ele vai tratar das possibilidades que existem depois da morte. Se tem alguma coisa, se essa coisa pode trazer algum benefício, alguma evolução pra gente, pode ensinar alguma coisa. Esse aqui é um conto curtinho, né? E ele é bem bacana porque ele, justamente pelas questões que ele levanta, não tanto pela história em si. E para finalizar esse vídeo eu vou comentar o melhor conto do livro, que é o You Are, o R. Nesse conto, que é um pouco maiorzinho e é uma história muito boa, que com certeza daria, acho que até um livro um pouco maior. Nesse conto a gente vai conhecer o professor universitário Wes, que ele tem um relacionamento com a treinadora do time de basquete da faculdade, e eles acabam tendo uma briga, uma discussão, porque ele é apaixonado por livros e ela quer a atenção dele, não consegue, eles acabam brigando, se ofendendo e se separam. E ela, em um determinado momento da briga, ela vira pra ele e fala assim: por que você não lê livros pelo computador, em aparelhos eletrônicos, como todo mundo faz? Por que você tem que ter livro de papel? E aí ele fica com aquilo na cabeça. E aí semanas se passam e ele resolve dar o braço a torcer e acaba comprando um Kindle. Só que aí quando ele recebe esse Kindle ele tem algumas funções diferentes dos outros normais.
começa que o Kindle dele é rosa. E ele tem algumas seções, o R, né, e o R. E nessas sessões ele consegue consultar o catálogo de obras de escritores de todas as realidades. Então você imagina você entrar, você conseguir acessar 45 mil realidades, e em cada uma dessas realidades existe, por exemplo, uma J.K. Rowling, onde em um ela não escreveu Harry Potter, na outra realidade ela escreveu 13 Harry Potters, e assim por diante. E ele começa a ficar super curioso com todas essas obras, e ele acaba repartindo essa informação que ele tem desse Kindle especial com outros 2 colegas dele, um aluno e um colega de trabalho lá da faculdade também. Mas é claro, né, que isso aí não é uma benção, né? Lógico que esse aparelho vai trazer alguns problemas para ele e vai criar um arco aí onde ele precisa evitar que alguma desgraça enorme aconteça com as informações que ele consegue nesse Kindle. Eu não vou falar nada sobre nenhuma das introduções que o Stephen King faz aqui, porque eu acho que isso estragaria um pouco o prazer de ler de vocês, a experiência da leitura do conto. Só que eu vou contar só desse porque isso é bem interessante. O Kindle, né, a Amazon, ela entrou em contato com o Stephen King na época do lançamento de uma das versões do Kindle, pedindo para ele escrever uma história exclusiva para o Kindle, para esse modelo que ia ser lançado. E imediatamente o King recusou, porque ele falou que ele não trabalha assim por encomenda, não é assim que funciona com ele. Só que aí dias depois a ideia surgiu na cabeça dele e ele resolveu escrever esse conto, You Are, e acabou enviando, e o Kindle foi lançado com esse conto dentro dele. Ele foi na festa, ele diz que ele foi chamado de vendido, mas ele não tem problema em trabalhar e ser pago por isso. Bom, pessoal, é isso. Mais um vídeo falando sobre o Bazar dos Sonhos Ruins. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações lá no sininho, comente, compartilhe e até a próxima leitura.